Através da jornada Viva Mais, você terá à sua disposição insights e práticas inovadoras que irão te ajudar a alcançar um equilíbrio ideal para uma vida feliz e saudável. A próxima palestrante é a doutora Denise Carreiro, com o tema, preste atenção, é irritação ou alergia? Ela é formada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, docente do curso de pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional do Centro Valéria Pascoal, docente do curso de pós-graduação médica do curso Master em Ciências da Fisiologia Humana do Grupo Longevidade Saudável, da Universidade Tales de Mileto. Ela realiza atendimento nutricional em consultório próprio desde 1991 e é autora de 18 livros sobre nutrição e comportamento alimentar. Olá, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui falando com vocês. E nós vamos falar um pouco hoje sobre hipersensibilidade alimentar e inflamação, que a gente chama de subclínica, né? Então, nós vamos falar hoje aqui sobre hipersensibilidade alimentar e inflamação subclínica. Na verdade, quando a gente fala em hipersensibilidade alimentar, existe uma confusão muito grande entre hipersensibilidade, alergia e intolerância alimentar, né? Todos eles fazem parte, né, de um grupo que é chamado de reações adversas aos alimentos, tá? Então, essa reação adversa aos alimentos é a denominação empregada para qualquer reação anormal à ingestão de alimentos ou aditivos alimentares, independente de sua causa. Elas são classificadas em tóxicas e não tóxicas. Então, quando a gente fala de reações tóxicas, as reações tóxicas, elas independem de uma suscetibilidade individual, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Que a partir do momento que a pessoa consome um alimento e que ele tem uma toxina, seja botulínica, seja uma salmonela, ou seja, tem uma toxina, tem uma bactéria lá, esse processo é chamado, então, de intoxicação. Então, uma reação tóxica e qualquer pessoa que for contaminada, independente da genética dela, né, da sensibilidade individual, ela pode desenvolver aí essa intoxicação. E a gente tem as reações adversas, que são chamadas não tóxicas. Essas reações que são chamadas não tóxicas, essas dependem de uma suscetibilidade individual. Ou seja, tem relação com a predisposição genética, tem relação com sensibilidades individuais, tá? E entre essas reações não tóxicas, nós temos principalmente dois grupos. Um grupo que é chamado de intolerância, tá? Então, o que é a intolerância alimentar? É quando, nesta reação, não existe a intermediação do sistema imunológico, né? Então, por exemplo, nós temos a intolerância à lactose. O que é intolerância à lactose? A lactose é o açúcar do leite, né? Que muitas vezes o pessoal até confunde a lactose com uma proteína, mas não é. A lactose é o açúcar do leite. E essa lactose, ela é digerida por uma enzima chamada lactase. E ela tem que ser totalmente digerida para o organismo poder absorver e participar aí das funções do organismo. O que acontece se falta essa lactase? Ou seja, uma ação enzimática, falta enzima que digere a lactose. Se não conseguir digerir, fermenta, e se fermenta, estufa, forma gases, irrita a parede do intestino e pode, em alguns casos, até dar diarreia. Mas não tem reação imunológica no meio, tá? Então, as células do nosso sistema de defesa não participaram dessas reações. Foi simplesmente uma falta de enzima, não digere bem, fermenta, estufa, e aí pode dar gases, pode estufar, pode dar sensação de desconforto, pode dar mau hálito, mas não teve ação imunológica no meio. Assim como uma intolerância à cafeína ou à histamina, que são chamadas ações farmacológicas. O que quer dizer isso? A cafeína, ela pode, para algumas pessoas, inibir um neurotransmissor do cérebro que ele tem ação inibitória, ou seja, ele acalma, né?
E aí, quando inibe esse neurotransmissor, a pessoa pode inibir o que é inibitório, ativa o que é excitatório. Então, a gente fala assim, quando eu tomo café, eu acordo, né? Só que é um processo falso, né? Eu acordo porque eu estou inibindo um neurotransmissor muito importante para evitar agitação mental, melhorar foco, concentração, né? Para administrar o estresse, evitar pavio curto, dimensionar problema. Então, muitas vezes eu acordo, mas não penso, eu acordo, mas não foco, e eu acordo e cai de novo. E a cafeína, ela pode inibir várias outras reações no organismo. Ela pode ser irritante gastroesofágica, né, do esôfago e do estômago. Ela pode aumentar em alta quantidade, né, acima de 3 xícaras ao dia, eliminar cálcio, magnésio do organismo. Porém, todas essas reações que a cafeína pode causar no organismo, para quem é mais sensível à cafeína, ela nenhuma delas tem alteração ou tem ação de célula de defesa no meio. Então, é chamado intolerância, não tem mediação imunológica. Tá? A mesma coisa uma intolerância à histamina, que é uma intolerância à histamina que vem no alimento, não é aquela que é produzida dentro do organismo. Né? Então, ela vem dentro do alimento e o intestino ele teria que eliminar essa histamina para não deixar absorver. Se faltar enzima que faz isso, a gente não consegue eliminar a histamina e acaba absorvendo. Como a histamina, ela em grande quantidade pode dar sintomas que a gente relaciona com reação alérgica, né? Por isso que em reação alérgica o pessoal toma antihistamínico. Então, se eu não consigo eliminar essa histamina e absorvo, ela se soma àquela histamina que pode ser produzida numa reação alérgica. E aí pode dar sintomas no organismo muito parecido com os sintomas causados por alergias, mas na verdade não teve intermediação do sistema imunológico, né? Assim como aditivos químicos presentes em alimento ultraprocessado. Então, o Guia Alimentar do Brasil fala: coma comida natural, né? É aquela história do descasca mais, desembala menos. Evita ah, ah, alimentos que são chamados ultraprocessados, que não são feitos nem a partir de alimento, mas de partes de alimento, e muito aditivo químico. E os aditivos químicos presentes nos ultraprocessados, né? Vamos pensar aí, iogurtes, bolacha recheada, gelatina, embutidos, refrigerantes, né? Então, esses aditivos químicos, eles podem inibir enzimas digestivas, prejudicar a digestão, pode destruir microbiota saudável, abrir buraquinho no intestino, e aí faz a gente perder a nossa defesa natural. Esses aditivos químicos podem inibir enzimas do fígado que eliminam toxinas do organismo, aí não consegue eliminar, fica circulando por mais tempo, e também podem inibir liberação de energia para o cérebro e para o músculo. Então, é por isso que você tem hoje o próprio guia alimentar colocando: não consuma ultraprocessado. Evite ao máximo esses alimentos que, na verdade, nem alimentos são produtos ultraprocessados. Então, é a história do coma comida de verdade, né? Então, o que que acontece? As intolerâncias, elas não são, então, mediadas pelo sistema imunológico. E aí nós temos o que é chamado propriamente de alergia, que são as reações mediadas pelo sistema imunológico. E dessas reações de alergia, nós vamos ter aí no final um grupo de 4 mecanismos, tá? Que são chamados mecanismos de hipersensibilidade de gel e combs. E esses mecanismos envolvem o nosso sistema imunológico, que é chamado de celular, né? Por células que fazem fagocitose, células T citotóxicas, ou por anticorpos. E, normalmente, esses mecanismos de hipersensibilidade, eles associam esses 2 mecanismos, e todos são o quê? Mecanismos imunológicos. São as nossas células de defesa tentando defender o nosso organismo. Tá? Então, o que que acontece? Nesses mecanismos de hipersensibilidade de gel e combs, ele relata 4 mecanismos. Nós sabemos que o tipo 1 e o tipo 3, tá? São os que são mais ligados com hipersensibilidades alimentares, tá? Esse mecanismo tipo 1,
que é considerado de 3 a 6% das alergias alimentares, né? São reações imediatas, mediadas por IgE. Vou dar um exemplo desse tipo de alergia, tá? É aquela alergia que você ouve o pessoal falar assim: comi camarão, deu edema de glote, fechou aqui, parou de respirar, aí tem que voar para o hospital. E aí, quando volta do hospital, não quer mais nem olhar para o camarão. É aquela alergia que o pessoal fala assim: comi amendoim, deu urticária, tomou leite, vomitou. Então, são reações chamadas de imediatas. E a pessoa, muitas vezes, só de cheirar esse alimento, ele já desencadeia a reação. Então, o que, que vai ser comum fazer? Afasta o alimento. Pronto, também tirou o gatilho, tirou quem causava o problema. E aí, claro que tem todo um tratamento que tem que ser feito, mas normalmente esse tipo de alergia, ela mostra, o organismo consegue mostrar o que para ele não faz bem. Basta que aí o profissional saiba identificar essas, né, essas respostas, e aí, a partir de exame de sangue, é fácil de detectar e corrigir o problema. E aí a gente tem esse mecanismo chamado tipo 3. Esse mecanismo é o que é relacionado com as inflamações crônicas de baixa intensidade, ou que também são chamadas de inflamação subclínica. Então, é aquela inflamação que é bem safada, como eu brinco, né? Porque ela é bem baixinha, ela não dá sintoma evidente e vai fazendo um monte de estrago no organismo. Né? Essa é a base da maior parte das doenças crônicas não transmissíveis que a gente tem, desde as cardiovasculares, diabetes, alterações do sistema nervoso central, doenças imunológicas. Essa é a base da maior parte das doenças hoje que assola a população de uma maneira geral, tá? Então, como é que é esse tipo de reação? Essa reação é o seguinte: quando a gente se alimenta, o organismo, ele não sabe efetivamente o que é alimento, ele sabe o que é nutriente. Então, quando a gente se alimenta, esse alimento vai ter que passar por um baita tubo digestório, né? Então, eu mastigo, ele vai para o estômago, para 1 hora no estômago, sofre ação do ácido clorídrico, de enzima digestiva, prepara o alimento, aí vai mandar para o intestino, aí no intestino vai ser mais digerido, liberar todos os nutrientes para a nossa parede íntegra, linda e maravilhosa do intestino, falar nutriente entra tranqueira, não. Então, o nosso organismo é capaz de tolerar agressor e de selecionar o que entra e que não entra quando está tudo funcionando bem. Então, se a gente está comendo alimentos que a gente digere até o final, libera os nutrientes, a gente absorve, forma células e funciona. Está tudo bonitinho. Mas se a gente comer alimentos que têm proteína que o organismo da gente não digere, ou a gente tiver com dificuldade de produzir enzima e suco digestivo, nós vamos ter também proteína mal digerida. Essa proteína mal digerida, quando ela chega lá no intestino, ela começa sendo alimento de fungos e más bactérias e desequilibrando a microbiota intestinal. Mas ela também inflama a parede do intestino e quebra a ligação entre as células do intestino, que estavam bem apertadinhas e justinhas para selecionar o que entra e o que não entra. Quando quebra, abre buraco. Quando abre buraco, abre a porteira. Aí, proteína mal digerida, toxina de fungos e más bactérias e outros agressores que deveriam ser mandados embora do organismo, se abriu a porteira, eles podem entrar. Se eles entrarem, o organismo tem que combater. Quando o organismo começa a combater, ele começa a liberar substância pró-inflamatória, histamina, anticorpo para combater. Mas, se ele não conseguir parar na hora certa, por quê? Ah, porque eu perdi microbiota saudável, porque eu tenho falta de vitamina e mineral, que são quem defende a gente. Se eu perco quem me defende, eu não consigo fazer o organismo combater o agressor e parar na hora certa. E como em quantidade pequena, substância pró-inflamatória não dá sintoma ruim, ao contrário, histamina em quantidade pequena é relaxante cerebral. Então, eu ligo o alimento ao prazer e não à encrenca. Então, eu não tenho ideia que me faz mal, eu continuo comendo. Quando eu continuo comendo, essas substâncias pró-inflamatórias elas vão se acumulando no organismo. Como eu brinco com o paciente, vai enchendo o potinho. Enquanto elas estão aqui, ó, mas não transbordar o potinho, é chamado inflamação crônica de baixa intensidade ou subclínica. Não dá sintoma ruim, mas está fazendo um estrago atrás do outro. Quando transborda o potinho, vem o sintoma. Por quê? Porque o ataque foi maior que a defesa,
essas substâncias pró-inflamatórias podem arrumar encrenca em qualquer local do organismo. Em qual local que elas vão arrumar encrenca? Naquele que é da predisposição genética, né? Lembra? Eu preciso de uma suscetibilidade individual, uma sensibilidade individual. Aí, de acordo com a pessoa e da genética dela, essas substâncias pró-inflamatórias, se elas agirem aqui, elas podem causar rinite. Se for aqui sinusite, se for aqui otite, se for aqui amidalite. Também pode ser laringite, faringite, bronquite, ou se for no esôfago e no estômago, esofagite, gastrite, ou no intestino, duodenite ou colite. Também pode ser cistite, celulite, labirintite, tiroidite, pode ser dermatite, artrite. Essas substâncias pró-inflamatórias podem ocupar lugares receptores de insulina, causar resistência à insulina. E se causa resistência à insulina, pode levar para obesidade, para diabetes tipo 2, ou pode nunca dar obesidade ou diabetes tipo 2, mas pode aumentar o colesterol, a pressão arterial, pode aumentar o triglicérides, pode desequilibrar a parte hormonal, causar pele oleosa no rosto, cabelo oleoso, acne, espinha, né? Desequilibrar o hormônio nas mulheres, nos homens também. Só que para algumas pessoas, elas vão ter mais sensível o cérebro. Então, essas substâncias inflamatórias podem agir no cérebro. E no cérebro pode ativar o glutamato, que, como eu já comentei, é excitatório. E aí pode dar agitação mental, irritabilidade, alteração de humor, pavio curto, dor de cabeça, enxaqueca. Mas para o vizinho, ou até para essa mesma pessoa, quando ativa o glutamato, inibe o GABA. Lembra que eu falei do GABA? Que ele evita agitação mental, melhora foco, dimensiona problema, administra estresse, evita pavio curto, né? E esse processo inflamatório também pode inibir a serotonina. E aí, causar ansiedade, depressão, dificuldade de sentir saciedade. A serotonina é o único precursor do hormônio do sono. Então, a gente pode ter causas que vão começar aqui no estômago e no intestino, mas vão repercutir no cérebro ou em qualquer outro órgão. Mas, como o processo ele veio devagarinho, quando ele transborda, a gente não liga o nome à pessoa. Nem pensa que aquele santo alimento pode estar sendo causador de tanto processo inflamatório. E aí é comum você ouvir da pessoa falar assim, ó, e de repente comecei a ter dor de cabeça. E de repente comecei a ter bronquite. Ou de repente comecei a ter amidalite. Ou dermatite. Ou de repente comecei a engordar. Então, como essas sensibilidades elas não são imediatas, elas precisam de um efeito somatório para causar sintoma, então elas são chamadas como? De reação tardia. E é exatamente essas reações tardias que são as inflamatórias por excelência, né? São aquelas que têm tempo para causar inflamação sem a gente saber que elas estão causando inflamação. E a partir daí desencadear sintoma, certo? Então, quando a gente pensa naquelas proteínas que são de difícil digestão, proteína mal digerida, que pode causar todas essas ites e todos esses, né, essas sensibilidades num alto consumo, o que a gente sabe? Olha só, os alimentos representam um dos maiores desafios antigênicos para o nosso sistema imunológico. O que é natural para o organismo? Nutriente. Se eu tenho uma macromolécula proteica porque eu não consegui digerir, ela vira um antígeno. É uma coisa que o organismo não sabe o que é. E se ela é absorvida, ele tem que combater. É aí que vem os sintomas. Então, quais são os alimentos potencialmente mais antigênicos? Os alimentos com maior potencial antigênico são aqueles cuja proteína de difícil digestão são leite de vaca, soja, amendoim, trigo. O glúten do trigo é um dos principais, mas outras proteínas do trigo também. O ovo, onde o mais comum aqui é a clara de ovo, mas também peixes e frutos do mar, né? Então, é aquela história, a permeabilidade intestinal, a parede intestinal íntegra, linda, ela seleciona a entrada de nutriente e a de não nutriente no organismo. Defende o nosso organismo, certo? Então, quais são alguns fatores que podem desencadear sensibilidades alimentares? Então, além da predisposição genética, quaisquer condições que favoreçam a passagem de macromolécula intacta do lume intestinal para a circulação sanguínea, poderão disparar o processo alérgico desencadeado pela formação dos complexos antígeno e anticorpo. O que é isso? O antígeno é a proteína mal digerida.
O anticorpo é um anticorpo que a gente conhece como IgG, na verdade começa com IgM e depois cronifica com IgG. O que esse anticorpo faz? Ele marca esse antígeno para o sistema imunológico combater. Então, forma um complexo antígeno-anticorpo. E aí, esse complexo, quando está circulando, ele gera inflamação e ele mesmo também pode se depositar em algum tecido e gerar inflamação local. As condições ideais para a digestibilidade do alimento vão ser determinantes para esse processo, como mastigação adequada, formação e manutenção adequada do pH ácido do estômago, as formação e ação adequada das enzimas do estômago, do pâncreas, do intestino, a liberação e ação adequada dos sucos digestivos, né, como ácidos biliares, bicarbonato, a manutenção da integridade, lembra daquela parede intestinal e da microbiota saudável, e a adequação da capacidade funcional do fígado e do intestino de eliminar coisas que para o nosso organismo tem que ser eliminada, não fazem bem para ele. Então, essa detoxificação, ela ocorre em todo o organismo, mas 60% é no fígado e 20% no intestino, certo? Então, o que que acontece? Olha só, a parede do intestino, quando ela está íntegra, ela vai falar nutriente entra e macromolécula proteica, toxina, tudo que é molécula grande não é natural ao organismo, o organismo elimina. Mas, se eu abro o buraquinho entre essas células intestinais e achato aqui as vilosidades, altero essa mucosa do intestino, o que começa a acontecer? Substâncias que deveriam ser mandadas embora conseguem passar diretamente lá para a parte de dentro do organismo e as vitaminas e minerais que deveriam ser absorvidas, como modifica essa configuração, não consegue. Então, é aquilo que eu falei, passa o que não deve e não passa o que protege, tá? E aí começa a agredir esse organismo. E quais são os principais fatores que podem afetar, né, podem alterar a integridade da mucosa intestinal e promover desbiose? Baixa ingestão de legume, verdura e fruta e cereais integrais, consumo regular de carboidrato refinado e ultraprocessados com aditivo químico, o consumo regular de proteínas que a gente não digere, que eu já mostrei as principais para vocês, consumo regular de fatores antinutricionais, ou seja, excesso de cafeína, excesso de álcool, excesso de açúcar, deficiência de ácido clorídrico e enzimas digestivas, sensibilidade ao glúten. O glúten, que é uma proteína do trigo, ela costuma quebrar a ligação entre as células intestinais, tá? O consumo regular de drogas como anti-inflamatório, corticoide, antibiótico, anticoncepcional, quimioterápicos, né? Inibidores de bomba de prótons, como omeprazol, pantoprazol, são coisas que destroem a microbiota saudável e abrem buraquinho no intestino. Aí, infestações ou infecções por parasita, bactéria, vírus e fungos, decréscimo da motilidade intestinal, então, obstipação intestinal, mas também decréscimo de uma célula de defesa chamada IgA, né? Deficiência de nutrientes necessários para manter a parede íntegra, para ter ação antioxidante. O estresse é uma coisa que altera bastante a microbiota intestinal e a parede do intestino. Xenobióticos são agressores, são substâncias que não são naturais do organismo e que muitas vezes vão junto com o alimento, né, para o intestino, e ficar longos períodos sem se alimentar. Então, isso tudo pode abrir buraquinho na parede do intestino e destruir a microbiota, né? E a microbiota saudável, ela determina o aumento de uma substância que a gente conhece como TGF-beta. E o que ela faz? Associado com vitamina A e vitamina D, elas são fundamentais para a formação de células que a gente chama de tolerogênicas, lá no intestino. E o que essas células tolerogênicas no intestino fazem? Elas são responsáveis para que a gente consiga tolerar antígenos alimentares, ambientais, microbianos, e principalmente porque elas expressam um fator, elas formam uma substância que, entre outras ações, controlam as reações alérgicas e evitam a formação de autoanticorpos. Então, são importantes, inclusive, para evitar doença autoimune. Por esses e outros fatores apresentados, a quebra da tolerância imunológica causadora de inúmeras doenças inflamatórias, alérgicas e autoimunes estão sendo cada vez mais relacionadas com o desequilíbrio da microbiota intestinal, inclusive com interferências imunológicas já na primeira colonização do bebê. A necessidade da microbiota para ela induzir uma tolerância como um requisito para a colonização
fornece uma base racional para o entendimento do porquê bactérias simbióticas podem influenciar o aspecto crítico do sistema imunológico adaptativo ao longo da evolução dos mamíferos, né? Então, para que a microbiota, a gente tem mais microbiota no intestino do que célula no corpo humano. Então, a quantidade é muito alta de microbiota. E nós dependemos da microbiota para o nosso sistema imunológico, neurológico e endócrino funcionar. Só que a microbiota depende do que a gente come. Então, a alimentação adequada, a salada, o legume, a verdura, os cereais integrais, o arroz, feijão, essa comida é a comida que vai melhorar as bactérias saudáveis. Os carboidratos refinados, o açúcar, o alimento ultraprocessado, excesso de glúten, de leite, de soja, são alimentos de fungos e más bactérias. E aí acaba desequilibrando todo o funcionamento do organismo quando elas estão em maior quantidade do que as comidas que protegem, certo? E a regulação das respostas imunológicas adaptativas é crucial para a manutenção da homeostase do sistema imunológico. E essa perda da tolerância imunológica é um processo multifatorial. O que é isso? O organismo está sendo cada vez mais exposto a uma grande diversidade de antígenos, como macromolécula proteica, aditivo químico, agrotóxico, alimento geneticamente modificado, mas também antígeno ambiental, ácaro, pó, mofo, pelo de bicho, perfume, cosmético, material de limpeza, metais tóxicos, poluentes ambientais, alteração de temperatura, picada de bicho, medicamentos, muitas vezes em excesso, né? E estresse. Então, o organismo está sendo bombardeado de um monte de agressores e, ao mesmo tempo, o nosso comportamento alimentar atual diminuiu a capacidade do organismo modular as respostas de defesa aos agressores, porque os nutrientes é que determinam a formação e ação de todas as nossas células. O organismo é formado por 100 trilhões de células. Cada uma delas é formada por 44 a 45 nutrientes conhecidos. Então, os nutrientes formam todas as nossas células, todas, inclusive as de defesa. E esse baixo consumo de legume, verdura e fruta de uma maneira geral, assim como de cereais integrais e leguminosas, esse baixo consumo, ele interfere principalmente num fator importantíssimo que é a microbiota saudável. Porque a nossa microbiota saudável, que protege o organismo, que determina mais de 70% do nosso sistema imunológico, depende de legume, verdura e fruta. Então, a falta das bactérias saudáveis adequadas no intestino, elas fazem, em primeiro lugar, a gente ter alteração do sistema imunológico e, né, do nosso sistema de defesa, de conseguir combater e parar na hora certa para não ter sintoma. Só que também isso acaba, a falta da microbiota saudável faz abrir buraquinho na parede do intestino. E aí não consegue controlar o que entra e o que não entra, certo? E aí as bactérias saudáveis, elas fazem com que uma série de ações de formação de célula de defesa e de ação anti-inflamatória no organismo aconteça. Então, se eu não tenho microbiota saudável, eu não consigo controlar as células de defesa e aumenta o processo inflamatório, tá? Só que as vitaminas e minerais também formam, né, elas determinam a nossa formação, renovação e manutenção de todas as células, inclusive de defesa. Então, essa falta do consumo de legume, verdura e fruta leva a várias deficiências nutricionais e de nutrientes fundamentais para o nosso sistema imunológico funcionar, né? E aí, claro, se eu não tenho legume, verdura e fruta, eu vou comer muito mais arroz, feijão e proteína, quando não é ultraprocessado. Então, esse processo desequilibra a relação de macro e micronutrientes e a gente usa tudo em lugar errado. Tá? E se a gente passa mais coisa para o organismo que não devia, mas não consegue absorver nutriente, a gente não tem capacidade de eliminar toxina como deveria. Isso começa a sobrecarregar o fígado, tá? E os nutrientes, de uma maneira geral, em especial vitaminas, minerais e ômega 3, são necessários para o adequado funcionamento do sistema nervoso central, predispondo o organismo à dificuldade de lidar com o estresse, desencadeando, entre outros fatores, respostas imunológicas. Ou seja, eu tenho falta do nutriente que forma o neurotransmissor que me acalma e que me deixa lidar com o problema de maneira adequada. Faltou o nutriente, eu fico mais estressado, o organismo fica mais suscetível a qualquer coisa. Né? Outro nutriente fundamental que tem ação natural anti-inflamatória, anti-alérgico, que modula o sistema imunológico e que é fundamental para a formação e ação do sistema nervoso central e periférico, é o ômega 3, que hoje em dia a gente tem muita deficiência de alimentos que têm ômega 3. Então é comum as pessoas terem deficiência. E uma deficiência quase regra que a gente tem hoje é a deficiência de vitamina D. E a deficiência de vitamina D é considerada um dos principais fatores que podem
desencadear alterações imunológicas, como doenças autoimunes, processos alérgicos e também desequilíbrios da insulina, da tireoide, entre outros, né? Então, como eu falei para vocês, o processo inflamatório crônico, ele está muito ligado ao consumo de proteínas que a gente não digere, associado à falta dos alimentos que protegem o organismo. E é importante entender isso, porque se a gente não entender, a gente não consegue ligar os sintomas frequentes de repetição com o alimento, com a alimentação. E aí, só controla com remédio e nunca muda a causa. Por isso que a gente fala assim, ó, a disfunção precede a doença, mas a compreensão precede a eficácia, ok? Muito obrigada e até a próxima. Acompanhe nossas redes sociais e receba informações com credibilidade que irão contribuir com o seu bem-estar físico, mental e espiritual. Nos procure por @Hospital Adventista de Manaus.